Bom dia a todos. Vamos chegando, vamos começar mais um dia. Bora para mais um dia com muita alegria e otimismo, com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Já vamos esquentando as turbinas para decolar para mais um dia de vitórias, mais um dia de sucesso, otimismo e grandes conquistas. Então sejam todos bem-vindos. Já vamos aí apertando o botãozinho aí do like, vamos comentar e compartilhar nosso conteúdo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Bora! Vamos começar mais um dia. E nosso dia começa muito bem com a leitura e os comentários da Bíblia, da nossa Bíblia. Perfeito? Então hoje vamos ler e comentar o livro de Provérbios no seu capítulo 14. O livro de Provérbios do rei Salomão, o rei da sabedoria, o rei da riqueza. E este livro, o livro de Provérbios, para mim, no meu ponto de vista, é o livro de maior sabedoria da Bíblia. E hoje vamos estar fazendo a leitura e comentando o capítulo 14. Perfeito? Nosso intuito aqui, o nosso trabalho visa trazer sempre pela manhã uma palavra de paz, de riqueza, de vida plena e sabedoria. Para a gente já começar o dia com aquele astral, com aquele otimismo, para que nosso dia seja alegre e muito produtivo. Produtivo em todos os sentidos. Perfeito? Não só no trabalho, mas sim na vida. Produzir na vida, com alegria, com generosidade, com muito amor para todas as pessoas. Então, já vamos aí começar a leitura e o comentário do capítulo 14. Mas antes de comentar, já deixe seu like, comente e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você gosta e com quem você não gosta também. Perfeito? Então já vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Provérbios 14. Provérbios 14. Vamos lá, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola a derruba com suas próprias mãos. Você já deve ter notado que por várias vezes Salomão começa um capítulo, começa a falar, ele usa muito o filho sábio escuta seus pais, ou então a mulher tola, ou então a mulher formosa. A mulher tola destrói a sua casa, a mulher formosa, a mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque a mulher edifica o seu lar. Porque quem manda na casa, quem manda no lar é a mulher. É ela que cuida da casa, é ela que cuida do lar. E é ela que cuida do casamento. Que enquanto o homem sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro e garante o sustento, é a mulher que garante a permanência do casamento, a permanência daquele lar. Então, se ela é uma mulher que cuida bem do lar, então ela vai prolongar este lar, esta casa. Ela vai cuidar bem da casa. Então é ela que edifica o lar.
partir do momento que ela tem sabedoria, é ela que cuida do casamento. Quem cuida do casamento não é o homem. O homem não tem essa natureza. A natureza de cuidar do casamento, de cuidar do lar, de cuidar da família, de edificar um lar. Ter um lar de paz, de amor, de tranquilidade. Essa incumbência é sempre da mulher. Engano aquele que pensa que quem cuida do lar, quem cuida da casa, quem cuida do casamento é o homem. Nunca. Nunca. Isso é função preponderante da mulher. É ela que vai manter o seu casamento, é ela que vai manter a sua família, é ela que vai manter o seu lar. Então aquela mulher sábia, ela vai edificar o lar. Aquela mulher tola vai destruir o seu casamento, o seu lar, com suas próprias mãos. Versículo 2. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Então, aquele que anda em retidão, aquele que tem um caminho reto, não vive pegando desvios nem atalhos, parando aqui ou ali para fazer coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo, com o seu propósito, com o seu destino. Este não teme ao Senhor. Aquele que vive desviando do seu propósito não teme ao Senhor e dificilmente ele vai chegar no seu caminho, vai chegar no seu destino. Que ele despreza os ensinamentos, despreza os princípios, despreza a sabedoria, então ele dificilmente vai chegar ao seu destino. Ele vive de se desviar. Ele vive de se desviar do seu propósito. Então como é que ele vai chegar a algum lugar se ele fica o tempo todo se desviando? Ele despreza os ensinamentos, despreza os princípios. Já aquele que anda em retidão, tem um caminho reto, sabe onde quer chegar e realmente luta por isso, realmente vai atrás disso, ele é temente a Deus. E como já foi dito, o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, o princípio do entendimento é o temor a Deus. O temor a Deus nada mais é do que você seguir o seu caminho em retidão, ter um objetivo, ter um propósito, ter um destino. Então quando você tem esse destino, você não vai ficar pegando atalhos, desviando da sua rota. Você já sabe, é aquilo ali, e eu vou atrás até conseguir. Versículo 3. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Então na boca do tolo, ele sempre vai estar carregando o seu próprio castigo, através de suas palavras, através da sua boca. Perfeito? Já os lábios dos sábios vai preservar. Por quê? Porque ele não vai falar de coisas que não deve. O tolo fala de qualquer coisa que ele nem sabe o que é. Versículo 4. Onde há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Então, onde há bois, os estábulos são limpos. Ou seja, você preservar. Você se preservar. Você se cuidar. Você se cuidando, você se valorizando, você vai ter crescimento. Quando você se valoriza, quando você tem uma boa postura, uma boa aparência, você vai crescer. Versículo 5. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. Então aquela pessoa que é fiel, que é leal, ela não precisa viver mentindo. Ela não precisa viver mentindo, ela é verdadeira, é uma pessoa sincera. É uma pessoa sincera. Agora, aquela pessoa que é infiel, não é leal, ela vive de mentir. Ela vive de mentiras.
E quanto mais ela mente, mais ela precisa mentir, criar novas mentiras. Versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Então aquela pessoa que vive no pecado, aquela pessoa escarnecedora, ela procura o conhecimento, ela procura a sabedoria, mas nunca vai encontrar. Por quê? Não bate, não tem lógica. Uma pessoa que vive no pecado adquirir conhecimento. Ela vai e volta, vai e volta. E nunca encontra a sabedoria. Porque ela permanece pecando. E enquanto ela permanecer pecando, ela não se encontra. Ela não adquire sabedoria. Versículo 7. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. Então, quando você ouvir pessoas falando tolices, pessoas propagando tolices, saia de perto dessas pessoas. Que ali você não vai encontrar sabedoria nenhuma, você não vai achar sabedoria nenhuma, você não vai achar conhecimento nenhum. Apenas você, se permanecer junto dessas pessoas, desse tipo de pessoa, você vai se tornar um tolo também. Versículo 9. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. Então o que é isso? Os tolos zombam do pecado. É o tolo achar que aquele tipo de pecado, aquele tipo de desvio, aquele tipo de atalho não vai atrapalhá-lo em nada. Não vai lhe trazer nenhum prejuízo. Então é por isso que ele continua. Ele continua zombando do pecado. Ele comete o pecado e aquele pecado para ele não é nada. Não significa nada. Já o justo, ele adquire benevolência. Ele adquire benevolência. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. O coração conhece a sua própria amargura. Não tem pessoa que não conheça, que não saiba. Você pode enganar a qualquer um, mas você jamais vai poder enganar o seu coração. Então o seu coração ele sempre vai conhecer as suas amarguras. Sempre vai conhecer suas amarguras. Não adianta você tentar disfarçar. Não adianta você tentar esconder. Você pode esconder isso de todos, mas não pode esconder de você. A sua consciência, ela sempre vai te cobrar. Ela sempre vai te cobrar. Então você tem que procurar esquecer suas amarguras, suas dores. Versículo 11. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. A casa dos ímpios, a casa do pecador. Então, ímpio, qual o significado do ímpio? O que significa a palavra ímpio? Significa desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Então, o ímpio, aquela pessoa desumana, aquela pessoa que não tem humanidade. O que vem a ser uma pessoa assim? É aquela pessoa que maltrata os outros, que se desfaz, que humilha as outras pessoas. Então, naturalmente, as outras pessoas vão se afastar desse tipo de gente. E você não tem como viver na terra sozinho. Não tem como. Então, a sua casa, se você é um ímpio, uma pessoa desumana, insensível, aquela pessoa que não tem piedade e usa de crueldade para com as outras pessoas, a tendência é a sua casa ser destruída, ser derrubada. Já o tabernáculo, já a casa simples, né, daquela pessoa que é
que é reta, né? Aquela pessoa que é justa, a tendência da casa dela é florescer, é crescer, é se desenvolver. Versículo 12: é um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, o caminho que parece certo ao homem é aquele caminho do pecado. Aquele caminho que não tem retidão, aquele caminho sem conhecimento, sem entendimento, sem sabedoria. Então, ele parece um caminho bom. Parece um caminho bom, mas na verdade a pessoa está caminhando para a morte. Para a morte. Versículo 13: até o riso, o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, é aquela pessoa que finge que está alegre, que por fora ela está muito alegre, ela está muito bem, ela está muito feliz, ela alegra as outras pessoas, vive sorrindo de tudo. Mas por dentro é uma tristeza só. Por dentro o que ela tem é só tristeza. Então tudo é um jogo de aparências. A pessoa está vivendo de aparência. E tem muita gente nesse mundo que é assim. Os relatos dos grandes humoristas, pessoas famosas, grandes humoristas, que vivem em depressão. Porque por fora são pessoas aparentemente alegres, realizadas e felizes, mas na verdade por dentro é só tristeza. Versículo 14. O apóstata. Apóstata. Vamos ver aqui. O que é apóstata? Apóstata no sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior. Então, o que vem a ser um apóstata? A apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Então, um apóstata é aquela pessoa que se desviou, se afastou definitivamente da sua fé. Então aqui diz, né? O apóstata de coração se repreenderá, se repreencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que perdeu a fé. Aquela pessoa que perdeu a fé. Já o bom homem, o apóstata se preencherá de seus próprios caminhos. Ou seja, aquela pessoa que perdeu a fé, que saiu da retidão do seu caminho. Aquela pessoa que está desviada. Então ela se preencherá com seus próprios caminhos. Então ela andará em seus próprios caminhos, ela vai abandonar o caminho da fé. O destino, ela vai abandonar o seu destino, o seu propósito, o seu objetivo perfeito, e vai se preencher com seus próprios caminhos. Então a partir deste momento ela esquece a fé e agora vai andar por ela mesma. Mas o bom homem se satisfará de si mesmo. O bom homem se satisfará de si mesmo. Versículo 15. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O simples, aquela pessoa
simples, aquela pessoa que não tem conhecimento, né, acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Então aquela pessoa que acredita em qualquer coisa, ela vai por qualquer cabeça. O que falam para ela, ela simplesmente faz, ela simplesmente obedece. Já o homem prudente, ele vai escolher as palavras. Ele adquire um conhecimento, só que ele vai filtrar esse conhecimento. Ele filtra esse conhecimento, vê o que é bom, vê o que lhe convém, né? E utiliza só aquilo que lhe convém. Ele não vai fazer as coisas cegamente. Ele não é uma pessoa cega, ele é uma pessoa de entendimento. E a pessoa de entendimento observa tudo, filtra tudo e usa só o que é bom. Perfeito? Versículo 16. O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. Então o homem sábio, ele teme. Ele vai se apartar do mal, ele vai se afastar do mal, porque ele sabe que aquilo que é mal não convém. Aquilo que é mal não vai fazer o bem. Aquilo que é mal não vai fazer o bem. Então ele vai se afastar desse tipo de situação. Ele vai se afastar desse tipo de conversa. Porque ele sabe que aquela conversa, aquilo que é mal, vai lhe prejudicar. Então ele se afasta, ele se aparta, né? Mas o tolo se enfurece e é confiante. O tolo não. O tolo ele quer fazer qualquer tipo de tolice, qualquer tipo de maldade. Ele não acredita na maldade. Ele não acredita que aquilo não convém. Então ele fica enfurecido. Ele não aceita seus conselhos e ele simplesmente quer fazer e vai fazer. Versículo 17. Aquele que logo fica com raiva lida totalmente. Aquele que logo fica com raiva lida totalmente. E o homem de perversas imaginações é odiado. Então aquele que logo fica raivoso, aquela pessoa que tem pavio curto, aquela pessoa que não consegue ouvir o contraditório, então ele se enfurece e ele quer porque quer colocar a razão dele, o conhecimento dele. Perfeito? Então o homem perverso ele vive imaginando coisas perversas e por isso ele é odiado. Versículo 18. Os simples herdam a loucura. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Então, aquela pessoa simples de entendimento que não consegue entender as coisas, não consegue obter sabedoria e conhecimento, então ele acaba enlouquecendo. Porque ele quer e quer fazer as coisas, mas ele não sabe como fazer. Ele não tem conhecimento. Entendeu? Já aquela pessoa que é prudente, ela é coroada com o conhecimento. Quanto mais ela é prudente, quanto mais ela faz as coisas na retidão e na verdade, mais ela adquire conhecimento. E o seu conhecimento vai coroar você. Versículo 19. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos são aos portões dos justos. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. Então o mal, aquela pessoa má, ela sempre vai se curvar diante das pessoas boas. E elas vão bater no portão, ela vai bater no portão do justo, pedindo. Cedo ou tarde,
ela vai bater no portão do justo como um pedinte, como um pedinte. Porque ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa ruim. Então isso dificilmente vai trazer futuro, vai trazer riqueza para a sua vida. Então é por isso que ela se curva diante dos bons e bate pedindo na porta dos justos. Versículo 20. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Na verdade, a natureza das pessoas não é andar com pessoas pobres, pessoas sem conhecimento, pessoas sem sabedoria, pessoas tolas. Na verdade, ninguém quer andar com esse tipo de gente. Na verdade, todas as pessoas querem andar com pessoas bem-sucedidas, pessoas sábias, pessoas de conhecimento, pessoas que possam transmitir algum tipo de conhecimento, algum tipo de ensinamento para elas. Então ninguém quer andar com mendigos, com moradores de rua, com drogados, com bêbados, com pessoas que destruíram suas vidas. Ninguém quer andar com esse tipo de gente. Ninguém. Então as pessoas querem ter network, querem aprender. As pessoas que vivem realmente, que buscam, que têm objetivos, que procuram, que têm propósitos, estas pessoas querem andar com pessoas que também têm propósito. Pessoas que também têm objetivos. É natural. É assim que funciona. Então, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa de sabedoria, você vai querer andar com pessoas assim. Ou não. Ou não. Então, você é uma pessoa que tem propósito, mas você quer andar com pessoas que não têm propósito nenhum. Você é uma pessoa verdadeira, franca, sincera, mas você quer andar com mentirosos. Você é uma pessoa rica, uma pessoa que tem vida, qualidade de vida, mas você quer andar com os drogados. Você quer andar com os moradores de rua. Não tem lógica. Não faz sentido. Então, este versículo diz isso, né? Os ricos, eles têm muitos amigos, porque as pessoas querem aprender com os ricos e não com aquelas pessoas que destruíram suas vidas. Perfeito? Versículo 21. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Então, aquela pessoa que despreza seu vizinho por ele ser pobre, aquela pessoa que menospreza o seu vizinho por ele ser pobre, esta pessoa peca. Mas aquele que é generoso, é misericordioso, que procura dar uma palavra de consolo ou ajuda de alguma maneira, esta pessoa é feliz. Porque feliz é sempre aquele que dá e não o que recebe. Perfeito? Versículo 22. Não erram os que maquinam o mal? Aqui é uma pergunta. Não erram os que maquinam o mal? Mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Ou seja, Deus sempre vai ser misericordioso para aquele que faz o bem. Ele vai ser misericordioso com você que maquina o bem, que faz o bem, que procura fazer o bem, que ajuda, que é generoso, que é misericordioso também. Aquela pessoa que pratica caridade, que de uma forma ou de outra está ajudando, também vai ser ajudada. E vai ser ajudada por quem? Pelo universo, pela natureza, por Deus.
Então, quando você é misericordioso, você ajuda, você também recebe ajuda. Quando é o contrário, quando você atrapalha, você também vai ser atrapalhado. Versículo 23. Em todo trabalho há lucro. Em todo trabalho há lucro. Tudo aquilo que você faz produz um resultado, produz um lucro. Tudo aquilo que você faz produz lucro. Mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. Então, quando você fala muito, mas você não faz nada, a sua tendência é não ter lucro em nada, porque você não está fazendo nada. Você vai lucrar no quê? Agora, quanto mais você faz, quanto mais você realiza, mais você lucra, mais você enriquece, mais você adquire. Por quê? Porque você está fazendo. Tá aquela palavra sem ação, ou seja, como diz, a fé sem ação é fé morta. A fé sem ação não existe. Não existe fé sem ação. Então, para tudo que você fala, você tem que realizar uma ação. Então, a fé sem ação é fé morta. A palavra sem ação vai te trazer pobreza. Vai te trazer pobreza. Agora, todo e qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho simples, só de falar, como este que estamos fazendo aqui agora, vai te trazer lucro. Não se preocupe. Não se preocupe com o lucro. Não se preocupe com o resultado. Não coloque pressão para isto ou para aquilo, para ter isto ou para aquilo. Você apenas pensa, joga para o universo, e o universo vai te trazer, desde que você trabalhe. Então, todo trabalho gera lucro. Toda ação gera um resultado. Agora, a falta de ação e o só falar vai te levar à pobreza. Você vai cada vez mais aumentar a sua pobreza. Versículo 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. A coroa do sábio, uma pessoa sábia, ela anda com a riqueza. Não existe riqueza sem sabedoria. Então a riqueza do sábio, aliás, a coroa do sábio é a sua riqueza. Mas a tolice leva à loucura. Aquela pessoa tola de entendimento, aquela pessoa que não tem sabedoria, ela é uma louca. Simplesmente a pessoa sem sabedoria é uma pessoa louca. Versículo 25. Uma testemunha verdadeira livra almas, ou seja, uma testemunha verdadeira. A verdade livra a alma. A verdade dá vida. Quando você é uma pessoa verdadeira, você está trazendo vida para você. Mais dias de vida para você. Mas uma testemunha enganosa fala mentiras, ou seja, aquela pessoa que é enganosa, ela mente. E ela destrói a própria vida e a vida das outras pessoas. Sejam seus amigos, seus familiares, até um testemunho de algo que depende, a vida da pessoa depende daquela testemunha, depende daquela verdade, e ela prevalece, permanece na sua mentira. Versículo 26. No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão lugar de refúgio. Aquele que teme a Deus, aquele que vive nos princípios, aquele que anda em princípio e em sabedoria, é uma pessoa confiante, é uma pessoa que não teme nada, não tem medo de nada. Ela é confiante, ela é governante, ela domina em qualquer lugar. Em qualquer ambiente que ela chega, ela domina. Ela transmite confiança, transmite fé.
A áurea dela é boa e é verdadeira. E esta pessoa, ela sempre ela vai deixar bons ensinamentos. Ela vai deixar coisas boas para seus filhos. Ela vai edificar o seu reino. Ela vai edificar o reino e os filhos vão ter herança. Já uma pessoa tola, uma pessoa que não tem fé, não tem confiança, que não confia em si mesmo, o que ela vai deixar para seus filhos? Apenas dívidas. Apenas dívidas. Versículo 27. O temor do Senhor é forte de vida, para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor, novamente. E o que vem ser o temor do Senhor? Porque você tem que temer o Senhor? Porque sempre é falado esse tipo de coisa. Primeiro, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas o temor nada mais é do que você seguir sua vida em retidão, com o caminho certo, definido, com o caminho definido, com um propósito único, um objetivo único, definido em sua alma, em sua mente, em seu coração, e você nunca desviar desse caminho. O que vem a ser então o temor do Senhor? É sempre andar nos princípios corretos, no propósito correto, no objetivo correto. Não desvie do seu caminho, não desvie do seu propósito. E tudo, sua vida vai ser plena. Você vai ter vida plena. Tudo que você quiser, tudo que você desejar, vem para você. Simples assim. Quando você segue princípios, quando você faz o bem, você se unifica com Deus. É simples assim. Você adquire um canal de contato. É o telefone vermelho que você possa imaginar, onde você vai ter um canal direto para falar diretamente com o homem, sem precisar de intermediário, sem precisar de mensageiro, sem precisar de nada. Você pega ali o telefone, põe no ouvido, e aí, Deus, eu quero isso. É seu. E aí, Deus, vamos fazer aquilo? Vamos fazer. A partir do momento que você está em princípio, tudo é seu. Tudo você terá. Então, por isso que sempre é falado dessa questão do temor a Deus, temor a Deus. Ai, meu Deus, agora eu vou ficar com medo de Deus. Não é nada disso. É só seguir os princípios. Fazer o bem, amar as pessoas, ser verdadeiro, ser justo, ser sábio, ter sabedoria, ter conhecimento. Em tudo que você for fazer, faça com sabedoria. Trabalhe com sabedoria, que o resultado vem. É uma lei, é um princípio. Não tem como você fazer as coisas corretamente, verdadeiramente, de boa fé, sem prejudicar as outras pessoas, e você receber pancada em troca. Aí seria uma grande injustiça de Deus, pois Ele criou a lei. Ele criou a lei, você está cumprindo a lei. E Ele vai fazer o que com você? Dar pancada? Não tem como. Agora, se você está desviando do seu caminho, se você vive de fazer o mal, se você vive de ódio, de contendas, de brigas, e aí você está sendo repreendido, está sendo castigado e você está reclamando com Deus, porra, quem está fazendo a coisa errada? É Deus ou é você? Deus não erra. Deus não tem duas palavras. Você pode ter, mas Deus não. Então faça a coisa correta. Como diz no versículo anterior aí, trabalhe. Trabalhe corretamente, verdadeiramente, e o resultado vem. Quem trabalha tem lucro. Quem não faz nada vai ter o quê? Quem não faz nada vai ter o quê? Quem vive só de imaginação, só de palavras. Você vê pessoas, eu tenho no meu ramo de negócio, muitas vezes chegam pessoas lá que querem ser sócias,
querem fazer isso, querem fazer aquilo, e eu fico só escutando, só escutando. Mas aí eu já dou logo, já faço logo o teste. A pessoa fala, 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 e eu fico dias e dias escutando. E é isso mesmo, é assim mesmo, verdade, é isso. Aí quando você chega na pessoa e fala, então, vamos lá? Vamos assinar o contrato, vamos fazer aqui o documento, vamos iniciar nossa sociedade, isso e aquilo, aquilo outro. Ah, mas não sei o que. Ah, mas o calo. Ah, mas apertou o sapato. Ah, mas não sei o que de cá, não sei o que de lá. Então, é gente que fala, mas não faz. Falar é muito fácil, eu quero ver agir. Agir é para poucos. Agir é para poucos. Então, a fé sem ação é fé morta. São só palavras jogadas ao vento. Perfeito? Versículo 28. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Ou seja, aquele rei que não cuida do seu povo, que não melhora a qualidade do seu povo em nada. Porque querendo ou não, todo governante, ele vai influenciar de alguma maneira na vida das pessoas, na vida do seu povo. Você querendo ou não, você gostando ou não, você acreditando nisso ou não, não importa. O governante, seja ele rei, presidente, governador, prefeito, ou seja lá o que for, ele interfere de maneira positiva ou negativa na sua vida. E é por isso que na multidão do povo o rei se alegra. Mas na ausência do povo, quando o povo se afasta do seu governante, o próprio governante está destruindo o seu governo. O seu governo. Isso é inevitável. Ou seja, na multidão do povo está a honra do rei. Quanto mais gente, quanto mais o povo estiver próximo do seu rei, mais prolonga o seu reinado. Quando o povo se afasta, se prepare. Este rei pode ser destituído, ele está destruindo a ele mesmo. Por quê? Porque ele está contra o povo. Ele está contra o seu povo. Ele está prejudicando o seu povo. E qual é a pessoa que quer ter a sua vida prejudicada? Só se for louco. Só se for um doido. Versículo 29. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. Aquela pessoa que, vamos colocar assim, você tem o pavio curto e você tem o pavio longo. Então aquela pessoa de pavio curto é uma pessoa sem entendimento. Ela briga por qualquer coisa, qualquer questão. Falou uma palavra que não está de acordo com o que ela pensa, pronto, já é motivo de briga, de contenda. Essa pessoa vai ter vida curta. Vai ter vida curta, ela está se prejudicando. Já aquela pessoa que se tardia, ela não vive de briga, ela não fica irada com nada. Essa pessoa vai ter sempre vida longa, ela está se beneficiando. Porque a ira, o que a ira te traz de bom? O que a violência te traz de bom? O que a ignorância te traz de bom? O que a coisa ruim traz de bom para alguém? Cacete. É simples de entender. O que a violência, a ira, a ignorância traz de bom? A estupidez traz de bom? A violência traz de bom? Nada. Mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Aquela pessoa que é impaciente, aquela pessoa que é de pavio curto, ela está exaltando a sua própria loucura. Existem dois caminhos para esse tipo de pessoa. A vida curta, a morte. Ou a loucura. A pessoa se torna doida, aquela pessoa que vive irada. É raivosa. Ela vive de se destruir.
Versículo 30. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Um dos maiores pecados que existe na face da terra é a inveja, aquela pessoa que inveja o que o outro tem. Ela não se preocupa em produzir, em criar. A maior preocupação dela é sempre que a comida do vizinho é melhor do que a dela. Então, a partir do momento que ela não valoriza o que ela tem, que ela não dá valor ao simples, a coisa simples que ela tem, como é que ela pode subir para o próximo nível? Ela está tão preocupada com o que fulano tem ou deixa de ter, tão preocupada em cuidar da vida do outro, seja seu vizinho, seja lá quem for, que ela esquece de cuidar da própria vida. A inveja nunca vai deixar a pessoa progredir, ter algo dela, porque o que ela tem não tem valor. Às vezes o vizinho tem muito menos que ela, mas ela inveja a vida do vizinho. E invejando a vida do vizinho, como é que ela vai ter sua própria vida? Não tem lógica. Versículo 31. Aquele que oprime o pobre repreende o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Ou seja, aquele que oprime, aquele que se desfaz das outras pessoas, aquele que vive de humilhar as outras pessoas, ele está humilhando a Deus. Ele está humilhando a Deus. Mas aquela pessoa que cuida do pobre, que cuida das outras pessoas, ela está honrando a Deus. Porque Deus não quer que você faça nada por Ele, você nem pode fazer nada por Deus. Deus não quer, não adianta você ficar aí, que vou ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Quem precisa da ajuda dele é você. Deus não precisa de você para nada, para absolutamente nada. Só tem uma coisa que você pode fazer para agradar a Deus: é ajudar as pessoas. E ajudar não é dar dinheiro, não é dar um prato de comida, porque isso aí não vai resolver. Não que não seja importante, é muito importante. Claro que é muito importante para a pessoa. Às vezes você der um prato de comida para uma pessoa, alguma coisa que vai ter um resultado duradouro na vida dela, é muito melhor. Claro que é. Mas uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é humilhar, é menosprezar, é se desfazer das pessoas só porque elas são pobres, são mais humildes. É xingar a pessoa no farol. Por exemplo, mandar a pessoa, vai trabalhar, vagabunda. Você nunca sabe qual que é a situação que aquela pessoa está vivendo. Você nunca sabe, você nunca vai saber, você nem pode imaginar qual que é a situação, qual que é a luta da vida dela. Mas é porque ela fez um monte de coisas erradas. Quem é você para julgar? Você não pode julgar. Você não pode condenar ninguém. Você não pode achar que você está certo e que a pessoa está errada. Cuide da sua vida. Versículo 32. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. Os perversos são desviados. Então, os perversos, eles sempre são pessoas desviadas, são pessoas que desviaram dos seus objetivos, do seu propósito. Então ele está na maldade. Ele vive na maldade. E qual que é o destino da vida dele? É que a maldade recaia sobre ele. Cedo ou tarde, a maldade vai recair sobre esta pessoa. Se você vive de fazer o mal lhe convém. E o mal vai chegar até você.
Se você vive de fazer o bem também lhe convém. E o bem vai chegar até você. É só questão de tempo. É só questão de tempo. É tipo você trabalhar. Trabalhe. Quem trabalha tem lucro. Quem trabalha tem resultados. Esteja você no trabalho mais simples ou mais complexo do mundo. O trabalho tem honra. O trabalho te traz honra. E o trabalho te traz riqueza. E o trabalho te traz prosperidade. O trabalho faz você crescer. O trabalho faz você evoluir, se desenvolver. E através do trabalho mais simples que você possa começar, este trabalho simples pode te levar ao trabalho mais complexo e mais valioso que você possa imaginar. Ok? Versículo 33. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. Então, a sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, ou seja, aquela pessoa que tem entendimento é aquela pessoa que adquiriu um determinado conhecimento e ela filtrou este conhecimento, puxou para si aquilo que convém, aquilo que é importante, aquilo que vai trazer resultado, desprezou o restante, aquilo que não é bom. Perfeito? Então, ela adquirindo este entendimento, né, ela vai adquirir sabedoria, porque ela começou a praticar esse entendimento. E esse entendimento, o entendimento do conhecimento vai gerar resultado, vai gerar frutos. Então a sabedoria vai repousa no coração desta pessoa, a pessoa que sabe filtrar o entendimento. Mas aquela pessoa que vive no meio dos tolos, ou seja, os tolos que brincam com a sabedoria, que não procuram obter sabedoria e entendimento, você vai ser notado. Você vai ser notado que você está no meio de pessoas sem entendimento, sem conhecimento. Então, a partir do momento que você vive no meio dos tolos, você se torna um deles. Versículo 34. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é vergonha de qualquer pessoa. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa. Ou seja, a justiça e a verdade, se ela exalta uma nação inteira, imagine o pecado. O pecado ele vai destruir tudo. Ele destrói nação e ele destrói pessoas. O pecado é vergonha. Como que uma pessoa que vive na maldade, vive de roubar, vive de matar, ela pode exaltar alguém? Esse tipo de atitude vai exaltar alguém ou vai lhe causar vergonha? Perfeito? O último versículo aqui, nosso tempo também já está acabando. O último versículo aqui, o versículo 35 do capítulo 14 do livro de Provérbios. O versículo 35 diz assim: o favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. O favor do rei, a amizade do rei, a benevolência do rei, ela é direcionada àquele servo que é sábio. Lembra dos talentos, que dizia assim que o rei ele deu 5 talentos para aquele servo que era mais sábio.
e deu apenas um talento para aquele servo que ele achava que não tinha capacidade. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que aquele servo que era sábio, ele multiplicou os talentos. Já aquele servo que não tinha sabedoria alguma, que era um vagabundo improdutivo, um preguiçoso, ele trouxe o quê? Vergonha para o rei. Então o rei o que fez? Ele glorificou aquele servo que tinha sabedoria, que tinha capacidade, e ele irou-se, ele ficou irado com aquele servo que não multiplicou seus talentos, porque ele foi um preguiçoso, ele tinha medo de fazer as coisas devido à sua falta de conhecimento e sabedoria. Então o que ele fez? Ele apenas escondeu o talento do seu rei. Essa é a parábola dos talentos, né? Ou seja, onde o rei ele ficou muito alegre com aquele servo que era capaz, que sabia fazer as coisas, que sabia multiplicar, entendeu? Porque ele tinha capacidade. Já aquele servo lá que não tinha capacidade nenhuma, o rei se irou com ele. Então é isso. Hoje foi essa leitura e o comentário do capítulo 14, do livro de Provérbios. Então, nossa missão aqui, se você gostou, já deixa aí seu like, comente e compartilhe. Nossa missão aqui é trazer para você sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto e de entendimento, para a gente já começar o dia com muito otimismo, alegria e vida plena. Então, o nosso compromisso é amanhã estarmos aqui no mesmo horário, às 5h29 da manhã, para trazer essa palavra para você. Bom dia a todos.